dessa ministração se encontra tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de João. Eu vou ficar com o do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Não, tá bem, vamos lá para João 20, vamos pelo que está ali, João capítulo 20. Bem extenso até os 18, mas então eu queria começar a partir no verso 11, a leitura oficial com os irmãos, que está escrito assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco e assentados onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: Mulher, por que choras? E ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia o que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, é para os meus irmãos. E diz que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, que ele lhe tinha dito isto. Amém? Pode se sentar, o Senhor peleja por mim e o Espírito fala. Nas 7 etapas de Cristo que nós estamos estudando, talvez essa é aquela que nós mais ansiamos, ou uma delas, porque a 4ª etapa, se você se lembra, que é de unção e reconhecimento. Embora você é reconhecido no meio dos homens, embora você é reconhecido e as pessoas batam palmas, ou estão sempre perto de ti, ou estão sempre se ajuntando ao teu lado, você está sempre rodeado de muitas pessoas, é uma etapa ilusória, porque é uma etapa onde as pessoas estão próximas de nós apenas por aquilo que nós temos para dar. Então é um momento da vida em que nós somos muito confundidos. Você está sempre rodeado de pessoas, há pessoas que dizem que te amam, pessoas que estão do teu lado, porém na hora em que chega a outra etapa, que é a cruz, você descobre que a maioria das pessoas que estavam ao teu lado, que te amavam, que diziam que te amavam, na verdade fugiram de perto de você, te traíram, te abandonaram, deixaram para longe. Porque no momento difícil de nossas vidas, nós realmente descobrimos quem realmente fez uma aliança conosco. É nas adversidades que você descobre quem realmente fez um pacto com você. Não é na unção, não é no glamour, no fervor do ministério que você descobre quem está do teu lado, mas sim é na cruz, é no jardim, quando nós lamentamos, quando nós choramos, quando nós até chamamos pessoas: olha, ora comigo, preciso de oração, e as pessoas não oram, nem orar com você consegue orar, porque não tente explicar as aflições de um homem e de uma mulher de Deus. Não tente isso. Ninguém vai compreender as suas aflições. Se você está andando nas etapas de Cristo, até a pessoa que está do teu lado não vai compreender o motivo do seu sofrimento. Não tente explicar as aflições de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você não vai conseguir. Então não tente tentar explicar para as pessoas o seu próprio sofrimento em Deus,
Porque quando você faz uma aliança com Deus, quando você entra pelo caminho estreito, você passa pelas etapas, pela manjedoura, pela carpintaria, pelo deserto, você chega na unção, mas quando você chega na cruz, não tente explicar isso, eles não vão entender. Não vão entender, irmãos. Porque quem pega a sua cruz e segue a Cristo, tem que passar por isso. E muitas pessoas vão dizer assim, ele está mal, ele está errado, olha, deixa para lá. Mas o que me chama a atenção de tudo isso, é que Deus nos deixa passar por tudo que Ele passou, para que nós verdadeiramente nos tornamos discípulos dEle. E é o mesmo Deus que nos faz ir para a cruz, é o mesmo Deus que nos deixa ser sepultado com Ele, também é o mesmo Deus que espera um tempo determinado e depois nos ressuscita em glória. Por isso, a ressurreição da nossa vida é um período que abrange tanto a parte espiritual como material. Então é uma parte muito importante para que nós possamos aprender. É um período de glória e de prosperidade, onde não precisamos mais que as portas se abrem, nós passamos pelas paredes. É aquele momento onde você não precisa mais de que Deus abra as portas, mesmo que ela não se abra, você tem tanta unção, você tem tanto poder, que você passa pelas barreiras, você não precisa ficar implorando para que as pessoas abrem as portas para você, se elas não abrir, Deus te faz passar por elas, aleluia. E também a etapa quando voltamos para ajudar aqueles que nos abandonamos. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 21, acontece um dos maiores milagres que para mim aconteceu na vida de Cristo. Ele nos dá, não dá tempo para a gente explicar, mas é algo fantástico que acontece aqui. A igreja de Cristo começa dentro de um cenáculo, uma pequena cozinha, e aqueles que iam abalar ou destruir o Império Romano, transformar toda a época deles, ganhar o mundo todo antigo para Cristo, estavam acovardados, trêmulos dentro de um cenáculo. A atitude mais fervorosa deles foi olhar na janela ver se os judeus estavam vindo. É assim que começou a igreja de Cristo. Eles lá com medo, dentro de um cenáculo, dentro de uma cozinha. E aí, talvez eu possa até imaginar a cara de um de outro, olhando um para o outro, e agora o que a gente vai fazer? Talvez isso representa também a igreja nos dias de hoje, o que a gente vai fazer? A igreja para conquistar o mundo antigo, conquistar o mundo atual, o que nós precisamos? De mais planejamento? Sim, precisamos. Precisamos de dinheiro? Sim, isso é imperativo, precisamos. Nós precisamos de que mais? Precisamos de mais fervor do Espírito? Com certeza. Mas o que é que fez eles romperem com as barreiras ali e saírem e pregarem com autoridade? Foi simplesmente o fato do próprio Jesus vir até eles, passar pelas portas e chegar até eles e dizer para eles: olha, paz seja convosco. Sabe por quê, irmãos? Tudo que eles não tinham era paz. Tudo que muita gente dentro da igreja, e possivelmente aqui nessa manhã, precisa é de paz. Porque você não consegue fazer nada sem paz. Você não consegue tomar uma decisão se você tiver paz. Quando você está atormentado por um espírito de atormentação, você se perturba, segundo Hebreus capítulo 12, verso 15. Você é privado da graça de Deus. Além de estar privado da graça de Deus, você perturba a si mesmo e contamina todo mundo ao teu redor. E eu já disse isso, o Salmo 30, o Salmo 35, o verso 8, eu disse: não se irrite, não se precipite, porque certamente isso acabará mal. Então toda vez que eu estou nervoso, irado, possuído de raiva, eu não consigo tomar decisões corretas. Provérbio 19, 2 diz: olha, não é bom fazer as coisas sem refletir, e peca quem perde a paciência, ou quem é precipitado. Meu irmão,
Aprenda uma coisa muito importante. Diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 21, que Jesus teve que se manifestar na vida deles. O que eu e você precisamos nessa manhã é que Jesus rompa com as paredes, rompa com as portas do nosso coração, e Ele se manifeste dizendo: olha, eu vou trazer a única coisa que você precisa para romper com tudo isso. Sabe o que é? Tenha paz, mas não a paz que o mundo te dá, não essa paz que o mundo quer te dar, não. Tenha a paz que está escrito nesse mesmo Evangelho: a minha paz te dou, não a paz que o mundo te dá. Qual é a paz de Jesus? A paz de Jesus não é você estar deitado numa rede em Porto de Galinha, no Ceará, tomando água de coco, não. A paz de Jesus é paz no meio da guerra, no meio do conflito, no meio das brigas, no meio de todos os transtornos. Você sente paz no seu coração. Fala: não, eu sabe por que eu sinto paz? Porque eu tenho uma certeza. Qual é a certeza? Ele está aqui comigo. Porque quando nós sabemos quem está conosco, meu irmão, a história é outra. Você tem certeza que Ele está com você? Então sinta paz. Oh, aleluia, sinta paz, meu irmão. Nos piores momentos da minha vida, sabe que onde eu ia arrumar força? É a certeza de que a paz dele excede todo entendimento. É a certeza que Isaías capítulo 26, verso 3 está escrito essa palavra, e foi o verso que eu mais falei na minha vida, porque está escrito: olha, Ele, quem Deus conserva em perfeita paz, quem? Aquele cujo propósito é firme, não oscilante. Ele é firme e confia no Senhor. Quando você confia no Senhor, quando você tem propósitos e coisas firmes, Ele te conserva numa perfeita paz. Cai o mundo todinho ao seu lado, destrói uma nação todinha do outro lado, mas você está em paz, porque o salmista diz: o meu Deus, o Deus a quem eu confio, Ele me dá paz em meio à guerra, Ele me deixou com largueza em meio à tribulação, Ele me conduz em paz. O que eu mais vejo dentro da igreja é que os irmãos, me perdoe dizer isso como pastor, mas é verdade, muito atribulados, muito preocupados, sem paz. Isso significa que é uma ausência da presença de Deus, porque onde Deus chega, Ele acalma a tempestade. Pastor, então quer dizer então que se eu estou perturbado, preocupado, o que é que eu faço? Vai buscar o seu Senhor, diga: Senhor, rompe aí, Senhor, se manifesta na minha vida e traz essa paz. Ele voltou para ajudar aqueles que os abandonaram. Ele chegou lá e falou assim: olha, vocês são um bando de traíra. Pedrão, valeu, viu? Pelo que você fez. Não, muito valeu mesmo. Eu te vi lá se aquecendo no fogo, na fogueira lá na casa do sumo sacerdote. Você pensa que eu não estava te vendo, não? Eu te vi lá. Eu te vi. Você, hein? Que decepção. Tomé até tudo bem, sempre foi incrível. Mas você disse que ia me defender. E agora está aí, ó. Foi lá, você me abandonou. E você, João, que disse que era meu amigo, você tudo bem, ficou lá na cruz, mas ficou quietinho, não abriu a boca. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele foi fazer. Ele voltou naqueles que os abandonaram, e ele foi levar aquilo que eles não tinham. Ele falou assim: olha, eu vou dizer duas coisas para vocês. O que? Primeiro, eu estou aqui com vocês. E segundo, a minha paz eu te dou. O que nós precisamos é aplicar isso, irmãos, entre nós. Para de trazer conflitos, para de trazer brigas, para de trazer contendas, traga paz. Se você é discípulo de Jesus Cristo, só o que nós temos que fazer? Apacentar o rebanho de Cristo. É dizer assim: olha, eu vou trazer a paz, eu quero é paz, eu não quero briga, eu quero é paz. Oh, aleluia. E nesse texto, volta lá, um texto antes, lá em Marcos 16, 7, e ajudar aqueles que confiaram nele. Mas antes disso tem uma coisa bem interessante ali. Ele se apresenta para as mulheres, mas ele vira e tem uma joia nesse verso. Muitas vezes eu já li o Evangelho de Marcos, muitas vezes, já passei por esse verso 7 inúmeras vezes, mas de repente um dia saltou nos meus olhos algo importante.
quando Jesus está falando essa palavra, ele vira para as mulheres e fala assim: olha, eu vou diante de vós. Glória a Deus. Isso significa que Deus está sempre à nossa frente. Deus, eu quero profetizar nessa manhã que a partir de agora Deus vai sempre à tua frente, mostrando o caminho, te ensinando como fazer. Mas ele disse: olha, vá aos meus discípulos, fala para eles. Mas ele disse uma palavra poderosa assim: mas não esquece de Pedro. Você não entendeu? Ele não disse, vai apenas aos meus discípulos, assim, ó, vá, fala aos meus discípulos e também a Pedro. Sabe o que nós temos que aprender? Deus não se esquece de ninguém, inclusive daqueles que dão trabalho, inclusive daqueles que vivem fazendo asneira, inclusive aqueles que abandonam ele. Ele fala assim: olha, faz o seguinte, volta lá, mas fala também para Pedro que eu vou me encontrar com ele. Fala para ele também que eu não me esqueci dele não. Diz lá para ele uma coisa muito importante. Diz para ele que eu sou o Deus dos discípulos, mas eu ainda sou o Deus dele. Isso é uma palavra poderosa demais, irmãos. Isso é uma palavra poderosa demais. Quantas vezes eu e você já erramos, quantas vezes você já tropeçamos, quantas vezes eu e você já vacilamos, e Deus fala para Deus assim: olha, eu não me esqueci de você, eu não te deixei e nem vou te desamparar. Ele pode abençoar aquele que está fiel na casa assim, mas ele ainda tem o filho pródigo, ele ainda ama aquele que caiu, ele ainda é o Deus que levanta, ele é o Deus que fortalece. Esse evangelho ainda é o evangelho da graça. Oh, aleluia. Ele ainda é o Deus que volta assim: não, aqueles que ficaram comigo, não, então eu vou ajudar. E o texto que você leu de João capítulo 20, ele voltou primeiro para aqueles que nunca o abandonaram. Ele voltou primeiro para aqueles que confiaram nele. E deixa eu pedir perdão aqui, licença para os meus irmãos homens que estão aqui nesse santuário. Minhas irmãs, eu louvo a Deus pela vida das mulheres. Sabe por quê? Quem faz a igreja crescer, na sua maioria, às vezes são as mulheres. Quem dá o sangue, quem oferta mais, quem participa mais, quem ora mais, quem confia mais, sempre é as mulheres. É verdade, irmãos. É verdade. As mulheres foram as que não abandonaram a Jesus em nenhum dos seus momentos. Ele estava na cruz, estava sendo injuriado, estava sendo castigado, estava sendo crucificado, estavam zombando dele, estavam escarnecendo dele, mas elas estavam lá. Se você pegar o relato bíblico, o escritor vai sempre dizer: estavam perante a cruz Maria, sua mãe, Maria Madalena e todas as mulheres que o serviam, e também aquele que se dobrava diante do seu peito, que era João. Está relatado. E para quem que ele volta? A primeira pessoa que ele volta é para aquele que confiou. Fala: não, você confiou em mim, não tem problema não, eu vou cuidar daquele que me abandonou, vou cuidar, eu vou atrás dele. Mas a primeira glória é sua, minha filha. Minha irmã, se você está confiando em Deus na sua casa, se você crê ainda que Deus, sua família pode ter abandonado, seu marido, seus filhos não querem saber de Jesus, talvez a sua casa não quer mais, mas não tem problema não, fica na cruz ali, ó, fica ali, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Você: minha filha, olha, eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque você sempre se lembrou de mim no meu pior momento, quando eu estava morto. Disseram os romanos: nós resolvemos o problema. Os judeus estavam comemorando assim: nós acabamos com o nosso problema. E elas não tinham motivo nenhum para festejar no dia da Páscoa. Elas não estavam felizes naquele momento. Começa o evangelho de João capítulo 20 dizendo: e Maria estava chorando. Ela não estava alegre, ela estava triste. Mas diz a palavra do Senhor em que elas foram até Deus levar com ela especiaria. Sabe o que ela falou assim? Deus, o meu Deus, a minha perspectiva morreu, está longe de mim, eu perdi, não tem problema, mas perante meu Deus eu
levo o melhor, eu ainda vou levar uma oferta, eu ainda vou lá adorá-lo. As portas podem não ter aberto, mas diante do meu Deus eu estou dando o melhor. E diz a Bíblia que elas foram numa madrugada, uma madrugada terrível. Foi pregado aqui, sim. Olha que palavra maravilhosa que foi dada aqui na palavra introdutória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você não sabe o que é levantar numa madrugada perante uma adversidade como aquelas mulheres estavam. E ela ia andando por aquele caminho, e enquanto ela andava no meio daquelas trevas, ela chorava, mas ia levando diante de Deus um culto para Ele. Mas a alegria dela veio pela manhã. Levante essa mão, deixa eu profetizar, vai. Eu não sei o tempo que você está sofrendo, eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei quanto tempo tem sido essa noite, mas uma coisa eu sei, fica firme na presença do Senhor, porque você vai sorrir, a alegria vai brotar, Ele vai ressuscitar diante de ti e dizer: eu sou Deus da sua vida. Recebe essa palavra, porque Ele vai te abençoar assim, em nome de Jesus. E ela voltou. E aí a gente aprende que quando Jesus volta, irmãos, Ele volta e fala coisas especiais para ela. Ela está toda atormentada, não sabe o que faz, não sabe o que diz, mas tudo que ela quer é fazer algo para Deus. Está totalmente desorientada. Está tão desorientada que nem percebe que Jesus está do lado dela. E aí me faz uma confusão, porque Jesus tem um senso de humor terrível, não é? Jesus tem um senso de humor terrível, tanto na vida delas como na nossa, viu? Não pensa você que fica só aqui não. Jesus tem um senso Ele... Primeiro os anjos viram assim: mulher, por que você chora? Vou abrir um parente aqui. A esperança dela está morta. Tudo que ela planejou deu errado. Tudo que ela tinha se perdeu. Tipo de zombaria por onde que ela passava. Ela está indo diante de lá, aquilo que ela queria pelo menos cuidar, na cabeça dela tinha sumido, tinha sido roubado. Já não basta ser ofendida, ainda vem por cima isso. E aí chega uma pessoa num cemitério e pergunta: por que você está chorando? É porque eu estou num circo, sabe, eu estou aqui no show, não sei, era uma diversão. Eu falo: oh, então mulher, por que você chora? Você está chorando? O que é que você está buscando? Mas sabe o que eu aprendo? É que Deus olha para nós da mesma maneira. Quantas vezes nós estamos chorando por problemas? Quantas vezes nós não estamos diante de adversidades que para nós são irreversíveis? Quantas vezes nós não estamos diante de Deus e nós estamos chorando assim: acabou, terminou, não dá mais, não consigo mais. E Deus está lá, assim: eu não sei porque você está chorando. Aí você: Deus, é porque o Senhor não está na minha pele, porque se o Senhor estivesse na minha pele, o Senhor também estaria chorando. Não sei porque você está chorando. E a gente nem percebe que Jesus está no meio daquela situação. A gente nem percebe que Jesus está ali. A gente: mas acabou, não sei o que, estou sendo isso. E Jesus está lá no meio, rindo da situação. Você: olha que tolice, olha que bobinha, olha, não sei porque você está chorando, minha filha. Aí ele vê que a pessoa não consegue se achar, como muitas vezes eu e você não conseguimos. Aí sabe o que ele faz? Ele tem que chamar a gente pelo nome. Ele tem que olhar para nós assim: ô Maria, ô Cláudio, ô Dora, ô Mislene, ô Ana, ô Paulo, olha aqui para mim, olha, sou eu que estou aqui na sua situação, olha, foi eu que abri isso, foi eu que deixei você passar por isso, não se preocupa não. Ele diz assim: olha, sou eu. Aí você se assusta e fala: meu Deus está aqui, oh meu Deus está aqui. Deus está lá no meio do seu problema, igreja. Deus está lá na tua casa, você veio aqui cultuar, achando que as coisas se perderam. Não, Deus está lá naquela situação. Para de chorar por essas coisas, levanta essa mão e cultua a Deus, porque Ele vai te dar vitória. Amanda Xarabalabas, Amandarabas. Como a ressurreição nos afeta. A semente morreu e nos trouxe a vida através da ressurreição.
João 12, 23 e 24, Jesus está falando assim: olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará sozinho e não poderá produzir bons frutos. Enquanto você ficar pensando apenas em si mesmo, você vai morrer e vai continuar sozinho. Para Deus é assim. Quer ver produzir? Morra os seus sonhos. Para de pensar em si mesmo. Começa a pensar nos outros. Quando você começar a pensar nos outros, significa que você vai produzir. Você vai morrer. Mas na hora que você morrer, essa semente morre na terra. Mas na hora que ela cresce produzindo. É isso que ele está falando. Olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ela permanece sozinha. Ela não produz. Mas se ela cair na terra e morrer, sim, aí ela pode produzir muitos frutos. Você não está entendendo? Eu vou explicar. Enquanto você vier para Deus, pensando apenas no seu umbigo, pensando apenas nos seus próprios desejos, enquanto você ficar pensando: não, Deus, eu estou aqui, se o Senhor me abençoou, abençoou, olha, deixa o irmão para lá, agora aqui nós estamos no evangelho de cada um por si, Deus por todos. Enquanto você ficar pensando nisso, você estará sempre sozinho. Você cairá numa terra, mas não vai morrer. E se você não morrer, você não produz. Agora, se você nessa manhã, você falar assim: não, eu caí na terra, e todos os meus sonhos caíram por terra comigo também, e tudo aquilo que eu pensava que era egoísta, que era de uma forma prejudicial a toda a minha família, porque eu só pensava em mim mesmo. Mas quando eu morri para mim mesmo, quando eu morri, eu levantei numa nova criatura, e aí a minha vida teve um significado novo. Sabe qual é o significado? Eu parei de ser aquele que buscava a bênção para ser o abençoador. Eu já comecei a não ser abençoado, mas eu é que abençoava. Eu era aquele que ajudava e não o que era ajudado. Por isso que em 1 Coríntios, olha essa palavra de 1 Coríntios comigo, rápido, irmãos, que o nosso tempo é escasso, eu preciso ler. Essa palavra de Paulo é maravilhosa. A partir do verso 35, ele vai dizer: mas agora dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensatos, que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais com o corpo que há de nascer, mais simples grão como o de trigo, que de outra qualquer semente, mas Deus dará um corpo como quem, a cada semente, como o seu próprio corpo. Aí ele vai dizer: se você semeia na carne corruptível, você vai ressuscitar incorruptível. Se você semeia em coisas que não dão certo, você vai aprender a ser ressuscitado em coisas que dão certo. Porque ele vai falar aqui, ó, verso 39: nem toda carne é a mesma carne, mas uma carne é dos homens, e outra carne dos animais, outra carne dos peixes, outra carne das aves. Há um corpo celeste e há corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra é a glória dos terrestres. Aí ele vai dizer no verso 42: assim também a ressurreição dos mortos semeia-se num corpo de corrupção, mas a ressuscitará em uma incorrupção. Semeia-se-á na ignomia, mas ressuscitará em glória. Semear em fraqueza, mas ressuscitará em vigor. Semear num corpo animal, mas ressuscitará num corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, veio em alma vivente, mas o segundo Adão, o último Adão, é um espírito vivificante. Olha o que ele está dizendo: toda vez que você morre, você vai morrer de uma forma carnal, corruptível, de ignorância, de fraqueza. Mas quando você ressuscita em Deus, você ressuscita incorruptível, você ressuscita em glória e você ressuscita em vigor. Porque quando nós estamos na carne, ele estava assim, no corpo de Adão, nós somos apenas uma alma vivente. Nós vivemos, e nada mais que isso.
Mas quando estamos em Cristo, nós deixamos de ser corpo e passamos a ser espírito. E como eu sou espírito, o espírito que habita em mim, ele é vivificante. O que significa isso? Aí Paulo vai escrever lá em Efésios, no capítulo 2, que o Espírito Santo que habita em nós, ele é um espírito vivificador. Ou seja, você pode cair morto aqui agora, Deus ressuscita você, porque ele é vivificante. Pode suas ideias ter morrido por completo, ele faz brotar novas ideias dentro de você. Você pode perder todas as suas perspectivas, ele do nada tira de dentro de você novas perspectivas e você começa a pensar novamente. Tudo que para você está morto, ele traz de volta, porque se você morre em fraqueza, ele te ressuscita em vigor. Vocês estão compreendendo ou não? Então tudo aquilo que eu apresento diante da ressurreição, ou da morte e da ressurreição, eu estou dizendo, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Está morto, Deus ressuscita. Eu entreguei para Deus, morreu lá em Deus, ele vai ressuscitar. Por isso que Paulo diz em Colossenses: se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Não é? Não é isso que ele disse? Você morreu com Cristo, então você vai ressuscitar com Cristo. Seus sonhos morreram com Deus, seus planos morreram com Deus, suas esperanças morreram com Deus, não tem problema. Ao cheiro das águas, volta a brotar. Amém, irmãos? Através da morte de Cristo, o Novo Testamento teve efeito. Hebreus capítulo 9, verso 15, verso 18, vai dizendo assim, que se ele não tivesse morrido, perderia todo o sentido das Escrituras. Não ia ter sentido nenhum, porque ele morreu para que ressurgisse as Escrituras com mais poder ainda. Então toda a palavra de Deus só faz sentido devido à morte e à ressurreição dele, porque é o plano vigário, é o plano de salvação, que ele diz: olha, eu vou morrer pelos pecados do homem, mas eu vou ressuscitar com a vitória do homem também. Vamos lá. É que tem tanta coisa para falar que a gente perde até o tempo. Muda aí, filho. Através dos fatos da ressurreição, a nossa fé é fortalecida. Se você está em 1 Coríntios, você vai ler no verso 55 e vai assim: onde está a morte e o teu agrião? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrião da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 51 diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que há galardão para o seu trabalho, porque o seu trabalho não é em vão no Senhor. Então o que eu aprendo com isso? Que quando eu estou na ressurreição de Cristo, a minha fé é sempre fortalecida. Você tem sempre uma esperança de que as coisas vão mudar, porque a fé nossa ressurge do nada, irmãos. Assim como o nosso Senhor ressurgiu dos mortos, assim ressuscita em nós a fé. Quantas vezes, eu não preciso ir muito longe, tem irmãos aqui, quantos irmãos aqui já não passaram por cada situação em que para você as coisas foram dadas por morto, você mesmo disse: chega, acabou, não dá. E quando você menos espera, a sua fé começa a ser fortalecida dentro do nada. Você começa a falar assim: poxa, por que eu estou indo de novo na igreja? Por que eu estou indo lá buscar? Por que eu estou clamando? O que eu perdi foi tão grande. Você não consegue parar. A fé, ela surge do nada. Ela ressurge do meio dos mortos para dizer assim: meu filho, você aceitou a Cristo, você não pode morrer. Você não pode morrer. Sabe por que você não pode morrer? Porque Ele vai ressuscitar tudo dentro de ti de novo. Ô irmão, não sei se você pode dar glória a Deus por isso, porque eu sinto que o Espírito Santo está aqui. Eu sinto que hoje é dia de Deus ressuscitar coisas aqui, irmãos.
Existe muita coisa na sua família, na tua casa, na sua saúde, no seu ministério que precisa ressurgir, precisa ressuscitar do meio do nada, do meio do morto, tem que surgir, irmãos. Eu não sei se eu estou sendo claro, muitas vezes eu me atrapalho com as palavras, porque eu sou duro de língua, mas eu sei de uma coisa: se você está firmado na palavra de Deus, Romanos 8,16 está testificando no teu coração que algo na tua vida vai ressurgir, que algo na tua vida vai nascer, que algo na tua vida vai brotar, que algo na tua vida vai surgir do meio do nada. As pessoas terão que ver e dizer assim: rapaz, eu achava que isso na sua vida estava morto, eu até dizia que você já não tinha nem mais chance, mas Deus ressurge do nada e traz de volta uma fé que você nem consegue explicar. Ora, assim em Cristo é grande para nós, não como um governante terrestre, mas como um governante espiritual, nos oferecendo a redenção. Colossenses capítulo 1, verso 14. Irmão, se você buscasse os mistérios que tem na carta de Efésios, na carta de Colossenses, você ia ficar regozijando a Deus por resto da sua vida. Nesse verso 14 ele vai dizer: em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A igreja perdeu a noção do que é pecado, irmãos. A igreja perdeu isso. O pecado te leva para o inferno. O pecado grande, o pecado pequeno vai te levar para o inferno. Eu não estou aqui nessa tribuna, irmãos. A minha maior riqueza não é saber que eu fui considerado ou consagrado um pastor, um ministro do Evangelho. Isso não é. Minha maior honra não é saber que eu tenho uma família. Isso não é meu maior prêmio. Eu quero declarar perante vocês nessa manhã que a minha maior riqueza não é saber, irmãos, que eu tenho uma casa, que eu posso deitar, que eu posso comer. Não é nada disso. É saber que Ele me perdoou dos meus erros. É saber que o meu nome está escrito no livro da vida. É saber que quando uma trombeta soar, irmãos, eu não vou ficar. A minha maior riqueza é saber que eu tenho o direito de entrar no céu. Você pode não entender, porque talvez sua mente ainda está movimentada pela carnalidade do mundo atual. Mas se os seus olhos se abrirem e você entender que você tem uma redenção. Redenção significa que Ele tirou de você a culpa, que Ele tirou de você o direito de você ir para o inferno. Significa que Ele veio e falou assim: não, por minha causa você não vai morrer mais eternamente, porque a eternidade é muito tempo. Você já imaginou passar a eternidade sofrendo, a eternidade gritando, a eternidade passando no meio de gritos e aflitos no meio do inferno? Jesus olha para mim falho, olha para você cheio e carregado de pecado e fala: olha, eu sei que muitas vezes eles me traem, muitas vezes eles me abandonam, muitas vezes eles me deixam de lado, me usam apenas como opção e não como prioridade, mas eu amo tanto eles, e pelo meu sangue eu arranco os pecados dele e dou o direito deles entrarem pelo meu reino, pelas portas. Oh, meu irmão, isso é tão forte, isso é tão forte. Nós precisamos trazer a consciência da igreja que a eternidade é muito tempo. É muito tempo para se brincar. É muito tempo para ficar brincando de pecadinho em pecadão. É muito tempo. É mais fácil a gente se ajuntar com Cristo na cruz, deixar o sangue dele escorrer sobre nós, irmãos. E aí a gente entra na igreja e começa a olhar para a igreja. Porque quando você está formado na redenção, sabe o que acontece? Eu vou dizer algo aqui que pode até ofender o ouvido de muitas pessoas. Quando você entra na redenção e quando você está coberto pelo sangue de Cristo, você não consegue enxergar os erros do irmão. Você não consegue. Você não consegue enxergar as adversidades dele, porque o sangue de Jesus te purifica dos pecados, e aí você tem comunhão uns com os outros.
Aliás, é antes disso. Primeiro você tem comunhão uns com os outros, e aí o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, porque você está na luz, como na luz Ele está. Então, quando os meus olhos começam a olhar muito defeito, quando os meus olhos começam a observar muito erro, quando eu começo a olhar muita coisa, irmãos, eu estou com um problema com a redenção. Você sabia disso? Porque quem ama não vê defeito. Ou não é verdade? Quem ama não vê defeito não, irmãos. Pode estar gorda, pode estar magra, pode estar com ferida na perna, pode estar com os cabelos caindo, pode estar... Não interessa. Eu amo. Não é? Tem uns irmãos, umas irmãs que às vezes a gente quer até bater. Rapaz, mas assim, ama essa desgraça. Tanta gente para você amar. Você vai se apaixonar por isso? Porque você está vendo que de bom não tem nada, mas nos olhos dele, aquilo é perfeito. É ou não é verdade? Porque quem ama, não vê defeito. Por isso que Jesus nos ama. Porque você já imaginou se Jesus olhasse para a minha vida, hein, Paulo? Para nós, falar assim, estou vendo os pecados dele, hein, estou vendo suas falhas. Você já imaginou se Jesus olhasse para nós com a sua justiça e não com a sua misericórdia? Você já parou para pensar nisso? Se você nunca parou para pensar nisso, eu vou te chacoalhar essa manhã para que você comece a pensar. Você já parou para pensar se Jesus olhasse para você da mesma forma como nós olhamos para as pessoas? Eu vim nessa manhã e falei assim, não, Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. Porque quem ama não vê defeito. Se eu amo você, eu não consigo ver os seus defeitos. Para mim está sempre bom, você está sempre bom. Rapaz, a irmã é sempre favorosa. Repara que quando nós nos convertemos, e a primeira etapa dentro da igreja, repara que você chega, quando você entra na igreja e aceita Jesus, primeira coisa que acontece, você fala, rapaz, que povo maravilhoso. Que povo é esse? Rapaz, que povo glorioso. Você sai e começa a falar para os seus amigos lá do mundo, rapaz, eu fui num lugar, você precisa ver aquele povo. Rapaz, que povo. Quando eu cheguei, eu senti o amor, eu senti o afeto, eu senti o carinho, eu senti o calor humano. Rapaz, eu senti o que é cristianismo. Que coisa maravilhosa. Que povo. Aí você começa a ficar dentro da igreja um pouquinho. E aí a gente começa a magnificar os erros da pessoa. Magnificar significa você tornar ainda maior. Se você olhar para a minha vida, você vai encontrar muitos erros. Eu não sou perfeito, busco a perfeição em Cristo, mas ainda não sou. Tenho falhas. Se eu olhar para você e começar a caçar na sua vida, eu vou encontrar tanto defeito, irmão, que me vai dar vontade de te pôr para fora daquela porta e nunca mais voltar a pastorear na minha vida. Porque quando nós encontramos o defeito, nós temos um problema, nós magnificamos ele, transformamos ainda maior. E toda vez que eu faço isso, eu me afasto da redenção de Cristo. Sabe o que eu quero que você faça? Procure as virtudes de alguém aqui e magnifica. Procure, porque nem só de defeito é formado um homem, irmão. Não é possível. Não é possível que eu só tenha defeito, eu também tenho virtudes. Você também tem virtudes, sim ou não? Sim ou não? Porque a gente é tão malzinho que se eu perguntar para você falar os seus defeitos, você vai me dar uma lista, ou até uma lista de 3, 4, 5, 7 páginas. Mas se eu mandar você escreve aí as suas virtudes, você vai se limitar em uma linha ou duas. Mas sabe o que eu queria? Eu queria realmente, como pastor, que você fizesse uma lista das virtudes do irmão, principalmente dos que estão aqui nesse culto. Faça as virtudes dele. Olha, ele é isso, ele é aquilo. Faça as virtudes. E quando você descobrir as virtudes desse irmão, sabe o que você faz? Magnifica.
transforma ainda maior. Sabe o que vai acontecer? Quando isso acontecer dentro dessa igreja, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Ninguém, não cabe de pessoas aqui, sabe por quê? O amor atrai. O amor atrai as pessoas. Sabe o que fez 5.000 homens se converter numa pregação de Pedro? E depois 3.000, sabe o que fez? Foi que quando eles chegaram, levam assim, rapaz, há uma comunhão entre eles. Atos dos Apóstolos capítulo 4 diz que era uma comunhão tão grande, era uma comunhão tão tremenda, que eles tinham tudo em comum, eles eram tão iguais, eles se amavam tanto de uma paixão, que todas as pessoas iam, eles nem pregavam, eles iam até assim, rapaz, eu quero dar aqui meus bens, olha, está aqui a chave do meu carro, está aqui o dinheiro da minha fazenda, eu estou dando tudo, sabe o que? Eu me encontrei com o verdadeiro cristianismo, eu me encontrei com a redenção de Cristo. E pensando nisso, meditando nesse texto de Colossenses, eu comecei a falar assim, poxa Deus, eu tenho tanta riqueza escondida dentro de mim, você tem tanta riqueza escondida dentro de ti, meu irmão, mas sabe o que a gente faz? A gente faz questão de fechar. Sabe o que você faz nessa manhã? Inclina sua cabeça e fala assim, Senhor, quebra o meu coração. Se tem gente aqui com o coração duro, eu vou dizer para você uma palavra que diz assim, olha, pode estar duro como uma pedra, não tem problema. A palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha. Nem que Deus tenha que quebrar o seu coração todinho e você tem que entregar todos os pedaços para Ele, mas eu quero nessa manhã, nessa oração que eu faço, é que você sinta o peso da redenção no seu coração. E sentindo esse peso, sabe o que vai acontecer? O amor de Cristo vai fluir no seu coração. E sabe que é uma coisa? Você vai aprender a perdoar, você vai aprender a amar. A sua boca não terá mais acusações, mas sim ajuda. Porque a igreja está cheia de pessoas que apontam os erros, mas eu quero ver pessoas vir aqui trazer a solução. Deus está olhando para você nessa manhã e diz assim, olha, assim como eu levei a redenção e foi a solução para os seus pecados, leve a redenção para o coração de alguém. Diga, olha, vou fazer o seguinte, eu não posso arrumar os seus pecados, mas eu posso ajudar você a se levantar. Eu não posso ajudar nos seus defeitos, mas uma coisa eu sei, orar por você eu posso. E nessa manhã eu peço que o Espírito do Senhor, o Espírito de consolação, desça sobre a tua vida e desça sobre a minha também, desça sobre esse altar, desça sobre a vida dos pastores, desça sobre a vida de cada irmão aqui, e nós nos transformamos mais crente ainda. Dá um glória a Deus aí, irmão. Olha para a pessoa do seu lado, obrigado por você estar aqui. Diz mesmo para ela assim, olha, obrigado por você existir na minha vida. Conclusão de tudo isso, o que Cristo pode ressuscitar nas nossas vidas? Eu coloquei em tom de pergunta para que a gente possa entender. O que será que está morto ou adormecido nas nossas vidas? O que será que está morto e adormecido na nossa igreja? O que será que está morto e adormecido nas nossas famílias? Será que é um sonho que Deus não aparentemente está morto? Ou um sonho de Deus que aparentemente está morto? Dons escondidos? Talentos enterrados? Santidade enfraquecida, finanças destruídas. O que é que está morto em você? Porque se você está em Cristo, você pode até morrer, mas não pode morrer apenas. Se você morreu, tem que ressurgir novas. O que é que está morto ou adormecido na sua vida que Deus nessa manhã precisa ressurgir? Precisa ressuscitar em você. O que é que está morto e adormecido dentro dessa igreja aqui, irmão? Ajuda seu pastor aí. O que é que está morto e adormecido aqui dentro que precisa ser ressuscitado nessa manhã? O que é que está morto e adormecido dentro da sua casa? Irmãos, eu vi uma coisa terrível. Como é que uma pessoa pode casar com uma pessoa e depois de 17 anos vira e fala, não te amo mais? Eu não entendo isso. Como é que pode casar com uma pessoa? Como é que pode construir uma família e depois virar e falar assim, não te amo mais?
O amor não pode ter amor, ter sido nem morrido. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 13 diz uma palavra muito poderosa. Sabe o que ele disse? A palavra diz o seguinte: o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta, mas o amor jamais acaba. Não acaba. Que sonho de Deus aparentemente está dormindo entre os mortos na sua vida. Cadê os seus dons? Cadê seus talentos? Onde está a sua santidade? E por que as suas finanças foram destruídas? Se o teu Deus, segundo a palavra do Senhor em Ageu, no capítulo 2, Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Tem algo de errado e não é com Deus. Por isso, eu quero que você fique de pé. Nós vamos ler 2 versos. Você vai ler 2 versos. Primeiro, uma de exortação, 1 Coríntios capítulo 13. E depois nós vamos finalizar com o versículo no Primeiro Testamento. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4. Você tem que pôr os seus olhos na Bíblia. Eu faço questão que você faça. Se você está sem Bíblia, procure alguém com Bíblia. Aí você tem que pôr os seus olhos na Bíblia, porque você vai ter que ler junto. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, diz que a prática do amor, ou a caridade, em algumas traduções o amor, ela é sofredora. Depois ela é benigna. E depois a caridade não é. A caridade não trata com, não se ensoberbece, não se porta com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se suporta com o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse amor tudo sofre, esse amor tudo crê, esse amor tudo espera, esse amor tudo suporta, mas o amor jamais. Volte no verso 4. Onde é que você vai, filho? Venha ler comigo aqui. Venha ler comigo aqui. Sabe o que você vai fazer aqui? Você vai colocar seu nome aqui no lugar de caridade. E você vai ler em voz alta. Vou fazer primeiro para que depois você entenda. O Eduardo é sofredor. O Eduardo é benigno. O pastor Eduardo não é invejoso. O pastor Eduardo, ele não trata com leviandade. O pastor Eduardo não se ensoberbece. O cristão Eduardo não se porta com indecência. O pastor Eduardo não busca os seus próprios interesses. O pastor Eduardo não se irrita. O pastor Eduardo não suspeita do mal. O pastor Eduardo, ele não folga com a justiça, mas ele folga com a justiça, ele faz uma aliança com a verdade. O pastor Eduardo tudo sofre, o pastor Eduardo tudo crê, o pastor Eduardo tudo espera, o pastor Eduardo tudo suporta, mas o amor do pastor Eduardo nunca falha e nunca acaba. Agora sabe o que você faz? Põe o seu nome aí e lê em voz alta para o mundo espiritual ouvir. Diz aí. Quem? Não, bebê. Isso. Você não é invejosa. Você não trata com leviandade. Você não se ensoberbece. Você não anda com indecência. Você não busca seus interesses. Você não se irrita. Leia aí, irmão. Diz aí que você não faz isso. Vamos ler só o último verso. Põe seu nome aí.
O Eduardo tudo sofre. O Eduardo tudo crê. O Eduardo tudo espera. O Eduardo tudo suporta. O amor do pastor Eduardo nunca falha. Nunca acaba. Isso é verdade na sua vida? Você não se irrita? Você não busca os interesses? Você não anda com leviandade? Você não anda com indecência? Isso está aqui na sua vida? Pastor, falhou. Falhou. Principalmente na hora de irritar, né, irmãos? Abra sua Bíblia agora em Ageu, capítulo 2. Porque eu tenho certeza, irmãos, que algo que você leu aí, o Espírito Santo falou assim: tenho certeza que quando você leu isso, você teve que colocar a máscara da hipocrisia, engolir a seco e falar. Porque você sabe, e o mundo espiritual também sabe, que isso não é uma verdade. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Se tem coisas para ressuscitar, e a gente vai começar depois a orar sobre isso aqui. Ageu capítulo 2, verso 9 diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: e nesse lugar eu vou dar paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, não entendi. Se tudo que você leu aí em 1 Coríntios não bateu com a sua realidade, Deus falou assim: eu vou fazer você se tornar numa segunda casa. Porque quem morre comigo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que todas se fez novas. O que Deus está dizendo? Não tem problema não. Se é minha casa, se é minha habitação, eu vou dar uma nova casa para você, uma segunda casa, uma segunda oportunidade. Então vamos fazer o seguinte: nesse culto está na hora de enterrar tudo que morreu de errado. Porque 1 Coríntios 15 diz o quê? Você morre na injustiça, mas renasce na justiça. Você morre na fraqueza, mas ressurge em vigor. Você morre na incorruptibilidade, mas ressurge incorrupto, em glória, em poder. Então o que ele está dizendo? Olha, a segunda casa, que é você, depois desse culto, eu estou te dando uma nova chance. Só que nessa casa eu quero dar aquilo que você não tem. A mesma coisa que os meus discípulos não tinham dentro do cenáculo. Eu vou te dar paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, mas como é que isso vai acontecer? Vai, me provoque. Diga, como é que isso vai acontecer, pastor? A resposta está no verso 19. Ainda há uma semente dentro do celeiro? Ainda há uma semente aí dentro do seu coraçãozinho? Tem? Ainda tem uma semente de fé que possa ressurgir? Você veio para esse culto como aquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus? Tem algo na tua mão para dar para ele? Tem alguma coisa aí, irmão? Não? Porque é uma pergunta de Deus em Ageu: ainda há uma semente. Eu não tenho tempo para pregar sobre semente, mas a semente, ela consegue quebrar um solo 1000 vezes mais forte do que ela. Por isso que Tiago falou assim: aquele que semeia na paz colherá. Você vai entrar no mundo você vai entrar num ano de colheita, irmãos. E antes que esse ano termine, Deus está me tomando nessa tribuna para dizer assim: ainda há uma semente aí. Vai, ainda há uma semente de amor. Mas aquele amor, não o seu amor, o amor que eu estou relatando lá em 1 Coríntios, ainda há aquela semente.
Ainda uma semente de fé que pode surgir uma cura dentro do seu corpo físico, dentro do seu corpo espiritual. Ainda há uma semente que pode transformar isso. Ainda há uma semente que pode ressurgir dos mortos algo na sua vida. Ainda há uma semente que pode acordar ou despertar algo dentro dessa igreja. Ainda há uma semente que pode trazer vida dentro da sua casa, dentro da sua família. Ainda há uma semente que pode ressurgir os sonhos de Deus na sua vida. Ainda há uma semente que pode fazer os dons que você fez questão de esconder sair nessa manhã e dizer: olha, eu estou em evidência. Ainda há uma semente que pode trazer os seus talentos que você fez questão de enterrar. Ainda há uma semente de santidade aqui dentro, irmãos. Santidade convém à sua casa, Senhor. Santidade convém à tua casa, Senhor. Santidade convém à tua casa, Senhor. E quem é a casa? Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador são casa e habitação do Espírito Santo de Deus. Ele não pode habitar onde não há santidade. Então nessa manhã, sabe o que você faz? Levante essa mão, joga o frio para fora e fala: traga minha santidade, Jesus, porque ainda há uma semente no meu celeiro. Ora na labaxara, canandorosi me cai. Ainda há uma semente. Se ainda há uma semente de amor, faz o seguinte: começa a ser um agente ministrador nessa manhã.